Fala galera, e aí? Beleza pura? Continuam firmes na leitura? Dando sequência ao nosso plano, a Bíblia toda, o ano todo, nós vamos ler agora o livro de Êxodo. E para começar, nesse primeiro dia, nós vamos estudar dos capítulos 1 ao capítulo 4. O próprio título do livro já é muito sugestivo. Êxodo fala de saída. E o nome vem de dois termos gregos que significam fora e caminho. E realmente vai mostrar essa vida, esse tempo do povo de Deus caminho afora, na saída do Egito, em busca da terra prometida, guiados por Deus, guardados por Deus. O livro de Êxodo nos mostra a proteção de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo, o amparo de Deus num momento tão difícil que o seu povo enfrentava. Você deve se lembrar, a gente acabou de ler, José leva a sua família para o Egito. Os filhos de Jacó se estabelecem ali no Egito, eles crescem, eles se multiplicam. E o primeiro capítulo de Êxodo vai começar justamente falando sobre isso. Eles eram muito férteis, eles se proliferaram e cresceram muito em números, se fortaleceram também e acabaram enchendo todo o país. É isso que o texto está dizendo. E com o passar do tempo, assume o lugar do faraó um rei que nunca tinha ouvido falar de José, que não conheceu a José, que não sabia a história. Ele simplesmente se vê cercado de um povo forasteiro e que crescia em números assustadores, e os egípcios começaram a temer os judeus. É aí que começa esse regime de escravidão que a gente tanto ouve falar. Os egípcios colocam chefes de trabalhos forçados sobre os israelitas e colocam eles para trabalhar, para construir. Só que os números dos israelitas continuavam crescendo e eles se tornavam cada vez mais uma ameaça para o povo egípcio. O rei do Egito então chama duas parteiras e diz para elas: olha, toda vez que vocês forem fazer o parto de uma hebreia, vocês vão olhar. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Mas as parteiras temeram a Deus, não fizeram aquilo que o rei havia mandado. Ele manda chamar elas para perguntar o que estava acontecendo, por que elas não estavam executando as ordens dele. E elas inventam uma desculpinha: não, é porque as hebreias elas são muito rápidas no parto. Quando a gente chega para ajudar, o menino já nasceu. Moisés nasce num contexto de perseguição. Como as parteiras recusaram a matar os meninos, o faraó dá a ordem para que todos os meninos fossem jogados no rio. A família de Moisés, então, tenta escondê-lo o máximo possível, mas não é fácil esconder um bebê. Não é fácil esconder um choro de um bebê. Eles resolvem então colocar Moisés num cesto, bem vedado, colocam no rio num lugar estratégico onde a filha do faraó estaria tomando banho com as suas servas. Ela encontra o bebê e ela pega o bebê para criar. Não vou entrar nos detalhes sobre o crescimento de Moisés. Você lê o texto, você conhece a história, espero que tenha lido. O fato é que Moisés cresce no palácio, recebendo toda a educação egípcia, até que um dia ele mata um egípcio que torturava, que agredia um hebreu. O que nos faz perceber que Moisés sabia sim quem ele era, sabia sim de onde ele vinha, porque ele se sentiu incomodado com aquilo, em ver a agressão daquele egípcio, e matou o soldado. Moisés ele foge então para o deserto, vai morar em Midian. Ali ele encontra Reuel, suas filhas, ele começa a morar com eles, ele se casa por ali, constitui família e vira um pastor de ovelhas. O menino que começa a vida destinado à morte, vai morar no palácio, é criado como um herdeiro do Egito e se vê então fugitivo, escondido no deserto, fugindo da fúria de Faraó, e vira um pastor de ovelhas. Moisés passa 40 anos no deserto. Não foram 40 dias, foram 40 anos que se passaram. E então Moisés vê uma sarça ardente. Uma sarça que queimava, que pegava fogo, tinha chamas, mas ela não se consumia. Aquilo chama a atenção de Moisés, ele vai até o lugar para ver o que estava acontecendo. Lá ele tem um encontro com Deus, ele percebe que era Deus que estava ali, Deus fala com ele e Deus dá uma missão a Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você vá e resgate meu povo do Egito. Moisés tem um momento ali de conflito com essa ideia, ele argumenta com Deus e fala: não, Deus, mas eu não sei falar direito, eu não sou a pessoa certa para esse trabalho. Deus trabalha esse entendimento na vida de Moisés, Deus dá a Moisés alguns sinais que ele iria realizar para mostrar que ele estava realmente amando de Deus. Um exemplo de sinal é que ele pegaria o seu cajado e quando lançasse ao chão se transformaria numa serpente.
quando pegasse de volta, voltaria a ser um cajado. Moisés, depois de relutar um pouco, finalmente ele aceita a missão e ele vai para o Egito. Ao chegar lá, ele se reúne com os líderes dos israelitas, ele conta tudo que Deus tinha dito para ele faz os sinais e eles acreditam naquilo que Moisés está dizendo, acreditam de fato que Deus finalmente ouviu o clamor do povo e mandou o libertador. É assim que termina o trecho de hoje e eu quero fazer 2 destaques rápidos sobre a história até aqui. O primeiro deles é que os problemas virão. Nós teremos problemas na vida, teremos dificuldades na vida, mas isso não quer dizer que Deus tenha se esquecido de nós. Simplesmente os problemas fazem parte da vida. Na dificuldade, clame ao Senhor. Por mais que pareça que a resposta está demorando, o que nós vemos no texto é que Deus nunca deixou de ouvir o clamor do povo. Deus sabia o que eles estavam passando. E ele só estava esperando o tempo certo de intervir. E o segundo destaque, quando Deus tem um plano para a sua vida, nada pode frustrar a vontade de Deus. Moisés nasceu destinado à morte, todas as possibilidades contra ele, mas Deus tinha um plano para Moisés. Moisés seria o libertador, mas é claro que também é muito importante a sua submissão à vontade de Deus. Deus tem sim um plano para mim, tem um plano para você, mas ele não nos obriga a seguirmos esse plano. Deus tinha um plano para Moisés, ele tinha fortes argumentos para que Moisés o seguisse, mas ele não o obrigou. E, em última instância, a escolha de seguir, a escolha de obedecer foi de Moisés. E porque Moisés ouviu ao Senhor, ele acabou se tornando um dos personagens mais marcantes da história do povo de Deus. E você? Está atento? Tem ouvido o chamado de Deus? Tem atendido ao chamado do Senhor? São esses os 2 destaques que eu quero deixar hoje. E amanhã nós começamos no capítulo 5, vendo então esse início de conversa de Moisés, Arão e o faraó. Vamos ver o que acontece. Até amanhã, pessoal. E aí, já leu a Bíblia hoje?